né? Então, o que é fenologia? Um outro conceito bastante importante. Nós vamos estudar as diferentes fases do crescimento e desenvolvimento, tá, das plantas, definindo as épocas de ocorrências e as respectivas características do crescimento e do desenvolvimento. É muito comum a gente encontrar as pessoas falando crescimento e desenvolvimento como se fosse a mesma coisa, e na verdade não é, tá? É muito diferente. O crescimento é simplesmente o acúmulo de biomassa, ou seja, o acúmulo de carbono dentro da planta como resultado da fotossíntese. Ah, ô Paulo, mas também existe uma porção da massa, da biomassa da planta que está relacionado com a absorção de nutrientes. Tá, tudo bem, também tá, mas o grosso, tá, do crescimento, do ganho de biomassa é em relação a carbono, por isso que a gente fala bastante em carbono dentro desse conceito. Já o desenvolvimento, ele é muito diferente, ele envolve a diferenciação de um tecido, tá, ou de um grupo de células que a gente chama de meristema, tá, ok? Um meristema que vai se transformar num tecido. Então existe uma especialização daquele grupo de células, né? Então se eu olhar, por exemplo, o crescimento de um ramo vegetativo, eu só estou olhando o ramo, eu olho o ramo como um todo. O crescimento de cada folha, eu olho apenas a folha, tá? Mas eu posso descer num determinado ponto que, por exemplo, as folhas, né, e o meristema, que é essa partezinha aqui que está mais em roxa aqui, isso é uma coloração que foi feita nesse tecido, nesse ápice caulinar, onde eu tenho um monte de células que não são diferenciadas, significa que elas ainda não se definiram o que elas vão ser na vida, e de repente vem um determinado estímulo, e esse estímulo então vai fazer com que essas células se organizem, se especializem e formem um primórdio foliar como está ali, tá? Então, é bem diferente. Aí você fala, mas e depois? A folha vai crescer? Essa folhinha vai crescer? Sim, ela acumula massa e aí acontece o crescimento após a diferenciação. Então, sempre que a gente tem um tecido, seja a raiz, ela vai sair uma raizinha nova, então vai haver uma diferenciação de células que vão formar aquela raizinha nova e depois aquela raizinha nova vai acumulando massa. Então, o crescimento ele sempre está embutido dentro do desenvolvimento, tá ok? Então, a gente tem que manter isso em mente. Aí vem a grande pergunta, o que é que faz um tecido se diferenciar? O que é que aquele grupo de células, o meristema, o que define que eles vão formar um determinado tecido especializado? Para isso existem sinais internos dentro da planta e sinais externos também. Esses sinais internos são sinais químicos, né? Então, que são os hormônios, tá? Então, que a gente tanto ouve falar, auxina, giberelina, citocinina, para todos esses daí, tá? E fatores de transcrição móveis. O que é um fator de transcrição? O fator de transcrição é uma proteína, tá, que vai ativar genes, certo? Então, só que essa proteína, ela precisa ser móvel, ela precisa andar por dentro da planta, pode ir de um órgão para outro, pode ficar dentro de um próprio tecido, tá ok? Por exemplo, na diferenciação de estômatos, né, existe o envolvimento de fatores de transcrição, então é um transporte muito local. Mas pode sair lá da folha e lá para a raiz também. Existem pequenos RNAs, que a gente chama de microRNAs, tá ok? Que pode andar dentro do floema, tranquilamente, e peptídeos, né, que são, vamos dizer assim, sequências muito pequenas de aminoácidos que também têm uma função de sinalização. Então, essas substâncias, eles sinalizam, tá, para aquele meristema no que é que ele vai se transformar. Mas também existem os sinais externos, né? Então, por exemplo, se eu tenho luz, umidade, vento, temperatura, fertilidade do solo, todos esses estímulos podem fazer com que a planta se diferencie. Um exemplo, fertilidade do solo. Eventualmente, se houver uma deficiência de fósforo, né, na maioria das plantas, a deficiência de fósforo, ela que faz? Ela faz com que o sistema radicular ele cresça mais lateralmente, né? Então, isso, a planta percebe essa deficiência de fósforo, tá? Manda um sinal lá para as folhas, ok?
as folhas entendem aquele sinal como o quê? Preciso crescer lá embaixo. Então, vai haver um segundo sinal que vai sair das folhas, vai para o ápice da planta e vai falar pare de crescer, tá? Porque aí a planta vai precisar alocar carbono no sistema radicular, e um sinal que vai para o sistema radicular e vai falar cresça dessa maneira. Então, são sempre moléculas que respondem ao ambiente, sinalizando o que é que vai acontecer dentro da planta, e isso então faz com que haja diferenciação dos vários tecidos. Aí você fala, bom, alguns tipos de diferenciação, tá? Eles não necessariamente respondem ao ambiente. Por exemplo, se eu colocar uma semente para germinar, tá? Vai inicialmente sair raiz, vai formar as raízes laterais, vai formar a primeira folha, tá? Isso daí também é controlado por fatores internos, tá? Que são organizados no tempo e no espaço, tá? Para eles ocorrerem sem necessariamente haver uma grande influência de fatores externos, ok? Então são sinalizações que são provocadas desde o começo da germinação. É como se fosse um monte de dominós que a gente coloca um do lado do outro, bate e isso daí vai começando a acontecer, tá, ok? E vai levando ao desenvolvimento todo da planta, a ela ter os vários órgãos que ela tem. E por que é importante usar isso daí? Porque por uma simples questão de facilitar a vida da gente. Se eu plantar soja, milho ou qualquer outra planta numa região mais fria, o desenvolvimento dessa planta, o crescimento dessa planta, tá? Ele vai ser diferente se eu plantar essa mesma planta num lugar mais quente, ok? Então, num lugar mais quente, eventualmente o ciclo dessa planta vai ser mais rápido, né? Então ela pode fechar o ciclo, por exemplo, com 100 dias, e fechar o ciclo, ou seja, semente a semente. Enquanto que uma planta que está num clima mais frio, isso daí pode ser, sei lá, 120 dias, né? Então, para uma pessoa que fala da região mais fria, fala assim, aos 90 dias aconteceu isso. Os 90 dias para ele é diferente dos 90 dias do fulano que mora no local mais quente, tá? Então, a fenologia, que são as várias etapas de desenvolvimento da planta, se você falar, olha, esse fenômeno aconteceu quando a minha planta tinha 5 folhas. 5 folhas no frio são 5 folhas no verão, certo? Então, a fenologia ajuda a gente a conversar. Então, é por isso que é importante a gente usar isso daí, para a gente entender o que acontece numa região e outra, o que acontece quando eu tenho um estresse hídrico, o que acontece, enfim, de qualquer maneira, algumas coisas que afetam o ciclo da planta, que alteram esse período, esse espaço que vai de semente a semente.